A gente vai ter a nossa mesa redonda, né? A gente tem aí 45 minutos, né, para discussão. Então, eu chamo o Manuel e o Lincoln e a Daniela e eu. Então, para motivar a discussão, vou fazer um breve relato aqui do que foi apresentado, né? Então, começou pela questão do modelo Inland, mostrando atividades desenvolvidas nesse grupo, como, por exemplo, o distúrbio, desmatamento no modelo, questão já de atividades práticas, de acoplamento do Inland com outros modelos atmosféricos, né, como o modelo se compara, várias aplicações, na verdade. Teve também a apresentação do Daniel, mostrando várias atividades da hidrologia em escala de bacia, principalmente em estudos de processo, né, e já ressaltando o potencial de interação, como, por exemplo, o grupo do Labrem. O Labrem também mostrou vários modelos, né, várias atividades relacionadas a um modelo de transferência radiativa para avaliar o potencial energético, eólico e solar, modelo estatístico das redes neurais e produtos importantes como o Atlas brasileiro. Em relação ao modelo climático apresentado pela Daniela, apresentou várias, as primeiras, dizer assim, iniciativas do ponto de vista de consolidação da modelagem regional dentro do centro, né, e alguns trabalhos de avaliação de modelos e impactos, vulnerabilidade e adaptação. Esqueci de alguém não, né? Acho que não. Quer comentar alguma coisa ou não? Não. Bom, eu tenho, acho que, assim, alguns tópicos que eu acho que seria importante a gente aproveitar aqui a presença de todos, né, para atacar. E a gente até pode ver uma lista, né, de tópicos. Então, assim, eu acho que do meu ponto de vista, a questão das demandas, né, de pesquisa e as demandas da gente dentro da instituição em relação ao MCTI, MCTIC e outras demandas externas do INPE. Então, acho que esse é um tópico interessante, porque é um tópico para a gente que é estruturante nas nossas atividades. Então, esse, de certa forma, é um tópico bem abrangente e geral. E eu acho que no teu último slide tem uma lista bem interessante de tópicos também. E um mais, assim, que é mais entre nós, que é uma coisa importante, que a gente pode aproveitar para no mínimo, iniciar aqui a discussão, é em relação à infraestrutura. Infraestrutura física e de recursos humanos, mas física, principalmente, né? Se a gente começar essa discussão já é interessante. Nós, hoje em dia,
já temos, tradicionalmente, a maior parte de atividades, pessoas de modelagem, estava em Cachoeira Paulista, mas isso já não é mais verdade, já tem uma atividade grande aqui também em São José, então o que complica um pouco mais, né? Então, se fosse fisicamente em lugar só, já não seria muito fácil resolver, mas tem a questão das duas posições no espaço. Mas qual que é a nossa perspectiva de infraestrutura, né? Física, de computação? Então, acho que esses dois pontos são fortes. E aí, então o Celso levantou mãos. Tem alguma sugestão de mais um tópico? Não, eu queria comentar sobre esse tópico, fazer uma pergunta. Então, acho que eu só vou terminar meu raciocínio. Só para a gente eleger, acho que coisas que acho que é interessante a gente não sair daqui sem conversar. Então, eu só vou repassar né? Então, o que vocês acham, outros tópicos adicionar, né? E até uma pergunta em paralelo, até aproveitando o Jean e o Peter, né? Então, do ponto de vista deles, se eles elegem mais alguns tópicos que a gente não pode perder a oportunidade de conversar, ou de iniciar a conversa, pelo menos. Então, já tem infraestrutura. Não, tem eu acho que eles podem comentar depois com uma provocação também. Acho que tem um Celso, tem o Enio e o Peter. Vai, Celso. Em termos da infraestrutura computacional, que a gente está falando sobre a necessidade que a gente tem de uma dependência dos recursos do CPTEC, para a gente ter uma ideia melhor do quanto que é necessário, vocês podem dar uma ideia assim, se tipo um cluster bastaria para a gente fazer para nossas atividades? Quanto de espaço, para a gente ter uma ideia, a Daniela precisa para rodar tipo 100 anos do modelo regional? Quanto que é esse espaço? Só para a gente ter uma ideia, se você puder falar. E outra pergunta se tem muitas tecnologias de computação em nuvem agora, que a gente pode comprar, usando recursos, comprar o uso de um supercomputador durante um tempo para fazer uma simulação. Isso seria uma coisa viável para a gente considerar também? São 3 perguntas em uma. Deixa eu repetir que eu anotei. Então, mais ou menos quanto de espaço, se um cluster seria, se a gente tiver um cluster dedicado para a gente, seria suficiente? Qual é o tamanho disso? Quantos de investimentos vocês acham que a gente precisa? Quanto de espaço em disco que a gente precisa de computação em nuvem? A gente tem que pensar, eu acho, como grupo, né? Então isso não pode ser uma decisão individualizada por grupo, já que são vários grupos que teria acesso a essa informação. Eu acredito que um cluster bem robusto já atende significativamente essa demanda. Porque apesar do CST ter uma cota dentro do CPTEC, do Tupã, essa utilização ainda é gerenciada e limitada pelo CPTEC. Então, e pelas regras definidas pelo CPTEC. Então, apesar, por exemplo, de um comitê de usuário que eu e o Manuel participamos, nós somos uma minoria dentro desse comitê, e depois disso, o que esse comitê decide vai para o comitê superior, que é formado pelo chefe da TI do CPTEC, junto com o coordenador do CPTEC e o coordenador do CST. E sempre é considerada como prioritária a demanda do CPTEC, né? Então, é difícil você justificar qualquer que seja a ação que o trabalho do CST é importante. Hoje o computador já está saturado do ponto de vista de armazenamento e de processamento. Então, qualquer que seja a demanda, vai ter que ser feita uma negociação
forte no CPTEC para dar essa prioridade. O que a gente tem hoje não é possível fazer um projeto grande. Não acredito que para ser objetivo, o cluster já ajudaria bem. Em relação ao espaço, eu não sei estimar ainda, porque, por exemplo, do ponto de vista de clima, da ordem de terabytes, 50, 100 terabytes. Mas aí teria que ver a necessidade dos outros grupos também. Isso, no caso, para fazer um downscale de um único modelo global. Sim, de um único modelo global. É um número bem baixo, assim. E, claro, essa questão do espaço da nuvem é uma realidade em várias instituições já hoje. E eu acredito que a gente pode pensar, vamos dizer, seria um caminho novo que a gente estaria percorrendo. Eu não tenho nenhuma experiência, não sei quem tem experiência de rodar em nuvem, utilizar esse serviço, mas eu tenho alguns colegas que já utilizaram e falaram que é uma experiência razoável, né? Talvez uma coisa que eu pensei sobre propor computação em nuvem, mas por outro lado, talvez seja uma questão talvez tenha uma dificuldade na burocracia de a gente conseguir recurso para justificar computação em nuvem, que os caras vão falar, não, você tem um supercomputador de 50 milhões. Para que vocês estão precisando de recurso mais para comprar outra coisa, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar também sobre essa dificuldade que a gente pode ter. E até mesmo na compra de um cluster, a gente tem que pensar também, né? Não é simplesmente ter o dinheiro e comprar o carro. Como é que a gente vai colocar a gasolina, né? Pagar o seguro, onde que vai colocar o carro. Então, é toda uma infraestrutura que tem que ser pensada, né? O Enio. É do Enio. Eu gostei muito da apresentação sua, só que você não falou de uma coisa que eu acho que podia ser importante discutir aqui. É o seguinte, muito do pessoal, que o pessoal falou hoje de manhã, são dados medidos, né? A pessoa de modelamento poderia usar isso daí para validar esses modelos. Isso não tem sido muito feito, não. O exercício parece que não anima muito as pessoas usarem dados experimentais para validar modelos, né? Por exemplo, nós tiramos dados de radiação, embora tenham um foco principal para suprir informações para a implementação de energias renováveis, né, caso solar, são dados importantes no Brasil inteiro, né, para estudo de balanço térmico, né, balanço energético. A radiação solar é importante para isso, né? E temos dados medidos de onda longa, onda curta, tudo isso está disponível, né, para uso do pessoal de modelamento. Então, eu acho que um tópico que precisa ser implementado e incentivado aqui no CST, com bastante ênfase, é buscar essa relação de dados. Usar dados que nós medimos, esses dados, para validação do modelo. Não, uma excelente observação, Enio. Realmente foi uma falha que estava até nas minhas notas aqui, mas isso aí já traz uma outra abordagem, né? Primeiro, realmente, que foi uma surpresa, eu acho que não só para mim, mas para várias outras pessoas, a quantidade de informação que é gerada dentro do centro e a gente não tinha conhecimento. Então, isso já é um ponto positivo, eu acho, do workshop, né? Mostrar para as pessoas o que é que se tem. Então, cada um dentro dos seus computadores, a gente não sabia o que é que tem. Então, já é um ponto positivo. Então, hoje a gente sabe o que é que a Cristina tem, o que é que o Labren tem, o que é que o Lucas, lá com a Luciana, tem. Mas, mesmo assim, eu acho que isso não basta. A gente tem que pensar de forma conjunta, porque senão vai continuar banco de dados individualizados e não vai solucionar ou criar essa demanda que a modelagem tem do ponto de vista observacional. Então, se pensar do ponto de vista computacional, eu vou ter o meu servidor na minha sala, a Cristina vai ter um servidor na sala dela, o Celso vai ter, e às vezes com a mesma informação.
Então, se a gente pensa grande, a gente tem que começar a pensar agora de forma estruturada para não virar uma bagunça lá na frente. Mas é fundamental a utilização dessas informações do ponto de vista da modelagem e até mesmo também amanhã na discussão do ponto de vista de avaliação de impactos e cenários, né? Mas bem observado. Obrigado. Eu queria complementar. Não, então, concordo bastante com o Enio. Eu acho que talvez pelo fato de termos tido a sessão de observação antes pela manhã, você vê, se nós cumprirmos, né, uma parte da discussão da manhã, o benefício para a parte de modelagem é bem rápido, né? Então, a gente comentou em conhecimento, quer dizer, entre troca ou disponibilidade de dados, e os interesses comuns, né, entre áreas que aparentemente não são como conectadas. Enfim, resumindo, eu acho que se a gente cumprir uma parte que a gente conversou da manhã, a parte de uso da parte de modelagem, né, com benefício nas medições que são feitas aqui, eu acho que é direta, né? Então, eu acho que quase que foi contemplado pela manhã, né? Se a gente cumprir o que está lá, aqui vai ser o benefício direto. Peter. Tá bom. Eu só queria fazer alguns comentários. Estava muito na linha do Celso, tinha comentado no café. Nós vamos, a partir deste ano, entrar um novo paradigma na verdade, ano que vem, de uso de gastos, né? Principalmente pelo nó do subcomputador. O CST repassou ao CPTEC em torno de R$1 milhão no ano passado, que é basicamente a hora para uso. Na verdade, foi para resolver um problema financeiro, né, do CPTEC, e se usou o CST usa o espaço, deveria contribuir. Foi um arranjo que é lógico que isso é interessante, que é um arranjo institucional pela parte da instituição. Vocês vão entrar num problema do computador. Ou seja, eu acho que é interessante nesse momento já pensarem como é que vai ser o novo mundo sem essa lógica. E isso vai impactar o planejamento do orçamento do CST, que é mais que óbvio que parte do capital que ia para os outros laboratórios que usavam essa estratégia de equipar as redes, inclusive, né? Parte importante, declarado pela primeira vez, que o INPE deu para o ELAT foi o CST, o orçamento. Acho que essa é a competência do CST. Vocês vão ter que entrar eu acho que o grande desafio é ver aonde vocês estão e entregar a conta, né? Não tudo no primeiro ano, 2, 3, 4 anos, para vocês terem a capacitação e entrar no ponto de amanhã, a independência desse processo, né? Outro ponto que eu estou observando, já uma análise de conjuntura, todo mundo está falando, precisando de mais gente. O próprio diretor comentou, e a gente sabe que nós não devemos ter reposição de quadros à altura, no máximo, 1 ou 2 pessoas para o CST, se tiver alguma vaga. Apesar de ter feito estudos interessantes do envelhecimento institucional, isso está acontecendo no MCT como um todo. Quer dizer, aí eu acho que entra a estratégia, que eu acho importante, do CST. Nós precisamos ser essenciais ao Estado brasileiro. Como? Tá? Se não é um único projeto, pode ser diferentes áreas estratégicas. Se o CST passa a ser a marca X, está faltando gente, não pode deixar de ter gente. Vamos então tentar colocar. Foi assim a lógica de criação do CEMADEM num cenário de desastres naturais, né, uma certa conjuntura. É assim no CPTEC, porque essas vagas não pode ter falta de previsão de tempo, e se justificou muita coisa, inclusive de recursos que estão junto ao TCU, por ser essencial. Acho que esse é o desafio e vem de vocês, a enxergar a sua razão essencial junto ao Estado brasileiro. Tá? Acho que esse é um desafio de curto e médio prazo, você deve pensar nesse horizonte de 10 anos. Eu acho que essa é a minha contribuição. Já. Tá.
Só seguindo a linha do Peter e do Celso, porque a gente já tentou, já conversamos várias vezes sobre clusters. Eu acho que talvez é oportunidade, porque a gente vai, tipo assim, a porta vai se abrir e a gente vai ter que dizer qual, aliás, vão se abrir algumas portas, a gente vai ter que dizer qual porta que a gente vai seguir. Eu acho que a gente vai ter que, eu não sou especialista, mas vocês estão ligados na computação, na modelagem, que usa a computação, pensar 5, 10 anos, onde vocês vão estar, o que vocês vão estar utilizando, que ferramental em termos de computação e que ferramental físico vocês vão precisar. E aí vocês vão ter que, provavelmente vão ter que chegar numa mesa para decidir, vamos estar junto com o CPTEC para comprar um supercomputador e vamos brigar junto, e qual vai ser a divisão do bolo, certo? Ou então, olha, nós podemos ficar fora desse bolo e vamos pedir um bolinho à parte e nós vamos nos organizar, vamos pegar o Pires e passar o Pires, Brasília e adjacências, e aí construir. Pode ser uma parte com custo e outra parte nuvem, né? Eu acho que está na hora de lançar, porque vai vir cobrança para nós do CST, e se a gente não tiver portas de saída, vão abrir a porta e falar, agora você entra e pode ser não ser uma porta legal de a gente entrar. Obrigado. O Jean, depois o Daniel, não, ele estava... Primeiro o Daniel. Não, ele já, não, ele já tinha pedido ali. O Marcos também levantou. Bom, na verdade tem alguns aspectos que são importantes e estratégicos nessa história. E eu acho que vai um pouco daquela até do comentário um pouco mais cedo do cavalo passando. Né? Então, se a gente, e o Plínio falou de passar o Pires, na verdade a gente tem que, nós estamos trabalhando com um cenário que vai muito além do CST. Né? Então, nós estamos trabalhando num cenário doméstico que tem uma nova orientação para o CPTEC, por exemplo, inclusive para a motivação para a compra do novo supercomputador. Então, historicamente, o primeiro supercomputador do CPTEC tinha uma determinada motivação para acontecer, esse segundo tinha a motivação de mudança climática, de cenários e de desastres, inclusive, né? Só que mais... E a motivação atual, a leitura atual, ela é melhorar a previsão de tempo. Não é uma leitura, o que a gente, obviamente, seria importante se a gente tivesse essa contribuição direta, mas é a leitura que a gente tem recebido. Né? Então, eu acho que o ponto que o Celso trouxe é importante, o quanto que a gente precisa, do que a gente está falando. Né? Então, nós temos, e eu gosto dessa ideia da gente ter uma comissão de modelagem, e da ideia, obviamente, que a gente já discutiu de ter uma pessoa que seja, vamos dizer, uma referência científica por eixo temático, para a gente, vamos dizer, de certa forma, otimizar as discussões dentro as discussões científicas dentro do centro. Né? Então, essa questão da gente ter uma comissão de modelagem é muito importante, porque, e a gente tem conversado bastante isso, se a gente hoje disser, a gente consegue contribuir para uma demanda de governo. Se a gente falar isso com uma determinada, com o arranjo que for que a gente entenda aqui dentro que tem que acontecer, centrado aqui, obviamente, porque a demanda tem que ter, e aí o Peter falou muito bem, a demanda tem que ter uma chancela, a gente tem que se tornar essencial, né? Quer dizer, não que nós não sejamos, não é isso, mas eu adiciono ao essencial a referência, então a referência a determinadas ações dentro do Ministério, que é quem, na realidade, nos dá a oportunidade de ter algumas coisas, essa referência em sendo o CST é muito bom. Então, eu acho que o trabalho importante é, se a gente hoje tiver
uma demanda muito clara, em cima de uma entrega muito clara, há uma ação muito clara, e a gente pode dar nome a isso muito facilmente. Eu acho que eu tenho confiança que mesmo com esse universo bastante adverso de financiamento federal, a gente tem a oportunidade de ter um cluster. Né? A gente já discutiu isso dentro de outra iniciativa específica, que ontem a gente já debateu um pouco sobre ela, mas a gente já discutiu a necessidade da infraestrutura. Né? Então, a gente espelhar a necessidade de infraestrutura que a gente tem a essas ações específicas, eu acho que a gente tem chance de ter. Né? De certo modo, mal ou bem, o ano passado a gente comprou um outro servidor, comprou uma outra coisa. Por quê? Porque a gente tinha demanda clara, tinha recurso interno, a gente conseguiu atender uma série de demandas que eram relativamente pontuais. E a gente pode criar. Então, isso, obviamente, mas isso eu vejo que a comissão tem uma oportunidade muito, muito boa para discutir. Né? E só para finalizar essa contribuição, isso passa também por decisões estratégicas de que caminho a gente toca. Né? Então, a gente conversou um pouco, a Daniela falou do SESM, o Felipe tem uma experiência de rodar o SESM, papapá. Então, existe uma orientação, inclusive isso a gente pode falar, o Divino comentou que eles estão costurando o memorando de entendimento com o NK. Eu falei com o Divino na semana passada, falei, olha, eu vi o memorando de entendimento, falei, a gente tem interesse nisso aqui, que é a questão do SESM. Tem uma questão de transferência, de troca, da gente participar de capacitação, né? Vi gente daqui para lá, daqui. Quer dizer, é nesse universo que está se construindo, é muito centrado nas atividades do CPTEC. Obviamente, o Divino está construindo isso, e é totalmente válido, é legítimo, não tem discussão sobre isso. Né? Mas a gente pode, de uma forma muito legítima também, aproveitar essa ação, que é uma ação de INPE, e entender o nosso corte dentro dela. Né? E o que isso aí pode ser? Então, aí são decisões que eu nem acho que é o workshop, é o fórum para a gente chegar nesse nível de discussão, né? Exatamente para não centrar, mas que essa comissão pode trabalhar. Né? Será que o futuro da gente, não estou falando daqui 1 ano, 2 anos, ou para essa comunicação nacional, ou para o que for. A partir de 2020, todo mundo tem que fazer, a cada 2 anos tem que fazer comunicação nacional. Sei lá quanto tempo vai durar isso. Será que no long run a gente não tem que olhar para outra estrutura, né? Do que a gente ficar com o modelo, pegar colaboração, manda para mim a saída, tal, preciso rodar aqui, né? Então, e eu concordo que também outra posição é a gente tomar uma ação institucional para firmar essas parcerias. Enfim, então eu acho que isso é importante, especialmente no sentido de como é que nós nos posicionamos para conseguir esse recurso. Enfim, as ações que estão começando no Ministério, que tem recurso e que tem possibilidade, e que a gente tem uma interlocução importante, é a comunicação nacional. Isso é uma coisa que está começando a acontecer agora. A gente tem uma interlocução importante com a Rede Clima nisso, a gente tem uma interlocução importante com o INCT nisso, e a gente tem uma interlocução mais importante desse pacote todo com o Ministério nisso também. Né? Talvez a gente possa pensar como é que a gente se posiciona. Aí não é só modelagem climática, tem questão de uso do solo, uma série de coisas. Enfim, então, esse corte é algo que a gente pode entender como importante para nos capacitar em termos de infraestrutura. Gente é outro mundo, né? Infelizmente. Né? Então, o Peter falou muito bem, eu acho que a gente não tem, em princípio, possibilidade de contratar, de ter concurso assim, em breve, né?
Mas para quando isso acontecer, o fato da Cristina aposentar não vai nos abrir uma vaga. Isso já ficou muito claro dentro da estratégia, a não ser que mude tudo, mas eu não sei. Até então, a gente não repõe vaga. A gente indica prioridade e necessidade. E para isso acontecer, e o Peter falou muito bem, nós temos que ser essenciais. Né? E não que a gente, enfim, não é discutir se é ou se não é. É como é que a gente se mostra o que a gente é. É isso que é importante. Né? Enfim, então, assim, eu acho que é um pano que dá de otimismo, na realidade. Pô, se a gente achar que é importante, nós vamos atrás. Se passar o Pires é bater na porta do Ministério, nós vamos atrás. A gente tem feito isso. Se é bater, sei lá, enfim, o SAP da vida, que a gente... Esse tipo de coisa a gente tem que fazer. Né? E até onde a gente consegue. Tem um certo nível se a gente deve ou não ajudar o CPTEC a comprar um supercomputador, claro que deve. Se a nós for demandado. Nós temos que fazer isso. Isso é uma capacitação do Instituto. Né? Se a gente vai ter... Hoje nós temos 33% do tempo, em tese, do supercomputador. Né? Esse foi o acordo inicial. Se a gente não precisa de tudo isso, ou precisa de mais que... Isso tem que ser negociado. Mas se a gente se resolve com um cluster, não tem problema. Por que a gente não vai atrás disso também? Então, não é trivial, mas eu acho que existem algumas poucas portas que a gente tem pela frente que a gente pode bater. Obrigado, Jean, pelas colocações. Eu só penso no seguinte, eu acho que realmente nesse novo cenário que se constrói o Brasil, os recursos realmente humanos é um caso à parte, recurso financeiro é uma realidade, e realmente eu acho que pensar em supercomputador vai ser uma realidade mundial de pouquíssimos, porque não é simplesmente comprar o supercomputador. O gasto mesmo forte é de manutenção do supercomputador. Se juntar a esse colega, amigo da institucional na compra de um supercomputador, isso é uma opinião particular, isso me lembra muito quando eu era adolescente que ia para as festas, que eu não tinha carro, mas eu contribuía com a gasolina do meu amigo que tinha carro. Só que na festa eu arrumava uma namorada, mas não tinha como sair com ela porque eu estava dependendo do meu amigo que estava carro. Então é mais ou menos isso aí. Então a gente tem que pensar. Então tem que pensar muito bem o que a gente quer. E eu acho que como somos um grupo ainda pequeno e jovem, a gente tem que pensar de forma conjunta. Eu acho que a gente não pode pensar de forma individualista para resolver o problema do grupo de projeção climática sem encontrar uma solução que atenda o Inland, o Labrem, o grupo de hidrologia. Eu acho que ainda somos um grupo pequeno, um centro jovem que permite essa discussão e estruturar de forma conjunta, para que a gente não cresça muito e aí temos vários computadores dentro de um centro. Tá? Obrigado. O Daniel, o Marcos Santos e a Cristina. Deixa eu só complementar aqui nessa linha. Né? Então, além do recurso financeiro, né, do custo de infraestrutura, um outro problema é a burocracia do processo de divisão também. Então, no modelo atual, né, então, além dele ser caro, ele ainda não é fácil de administrar. Então, né, na minha visão pessoal, algum outro modelo que nos dá mais autonomia, então lembrando lá uma das perguntas, né, de autonomia do CST, em modelagem eu acho que esse é um dos pontos importantes. Então, um modelo onde a gente tenha mais autonomia me soa melhor e com maior perspectiva de não se alterar no futuro. Então, assim, a ideia da computação em nuvem, né, soa como uma ideia, para mim, pelo menos, muito boa. Então,
Eu também não tenho experiência pessoal usando, né, rodando em outros, mas soa interessante. Além do custo, a parte burocrática pode ser simplificada. Só isso. Daniel, Marcos Franci e a Cristina. Ok, Fechar. obrigado. Voltando um pouco, 3 comentários. O primeiro sobre os dados observacionais, assim como para vocês, você fala com uma surpresa, realmente para mim também, sobre a ideia de fazer um sistema de assimilação, talvez não ir tão longe como um sistema de assimilação, mas pelo menos sim um banco de dados, disponibilizar esses dados, a gente poder trabalhar sobre eles. E não só sobre validação, localização de modelos, também se debruçar para desenvolver modelos a partir desses dados. Você tem lá uma informação sobre o sistema que é valiosíssima para entendê-lo. Eu consigo desenvolver approaches sobre isso, etc., para ser incluídos nos modelos, superfície. Eu acho que é uma riqueza enorme. O segundo comentário sobre a parte de infraestrutura ou RH. Não vejo dissociação nisso. Não tenho como pedir uma infraestrutura de eu quero um hiper, mega, supercomputador e ter só um funcionário trabalhando. Então, isso não vejo sentido discutir de forma separada. Há uma capacidade que tem que ser satisfeita e ambas duas estão nessa parte. Não vejo como fazer isso. E o terceiro, já que eu criei um pouco de confusão hoje, ontem de manhã, vou criar agora também. Eu não sei qual é a ideia que vocês têm sobre a modelagem, e vou a mais difícil de todas, não mais difícil, desculpa, não foi essa a minha intenção, mas a de maior consumo de recurso, que vai ser a geração de projeções climáticas, de recursos computacionais. Mas um cluster, eu não consigo imaginar que um cluster resolva isso. Provavelmente, se você estava pensando em preços, provavelmente resolve. Eu entendo que sua tese foi trabalhada nesse sentido. Pode resolver. No RGCM, apostaria que não. Não conheço muito bem, mas apostaria que pensando em um produto de uma comunicação nacional, pensando em produtos da América do Sul, do Brasil inteiro, em todo o continental, tá bom? Não, no REG ele roda, a USP já roda em cluster. Por 100 anos. 100 anos. Sim. Eu não consegui... Não, mas isso não é uma discussão. Não, tudo bem, essa não é a discussão. Eu suspeito que pedir se limitar. Porque o problema da gente falar agora que podemos trabalhar com um cluster vai ser a limitação no futuro. A gente não pode falar, vamos comprar um cluster, não nos interessamos num supercomputador, então o problema do CPT é que nós trabalharemos com isso. Eu tenho certeza que com ETA não vai dar certo. Eu rodo ETA localmente, eu rodo ETA com alta resolução para uma região pequena e uso acima de 1000 nós para poder resolver o problema em mais de uma semana rodando. Tenho conhecimento de que para fazer as projeções climáticas que foram feitas até 20 quilômetros, foram mais de 1.200 nós, e isso ainda é pouco, tem modelos que gastam mais, tá bom? Tem modelos que usam muitos mais nós, e isso não é um cluster, isso é um supercomputador. E nas apresentações de vocês foi colocado tanto o REG como é. Então, eu imploraria se debruçar um pouco mais, antes de fazer uma afirmação desse tipo, se debruçar um pouco mais sobre o que é especificamente o consumo computacional dos modelos que vocês pretendem trabalhar. Se debruçar perfeitamente, com precisão sobre isso. Ok. Ok? Ok, obrigado. Marcos Sanches. Obrigado. Só colocando um pouco mais daquilo que já foi colocado aqui e outros detalhes. Sobre a questão do Tupan, foi colocado somente pelo Lincoln, e como ele está a situação hoje. Né? Nós sabemos, porque eu também já participei dessa comissão,
que existe algo lá dentro, fruto do projeto chamado Rede Clima, que ocupa aproximadamente 65% dos 1,5 peta que tem lá disponível. E até hoje não se tomou uma decisão de bater o martelo e executar o que se fará com esse multidão de dados que está lá dentro. E esses dados que estão lá dentro, eles interrompem e muito a nossa negociação enquanto CST para usar o super. Por quê? Porque esses dados eles foram gerados para uma demanda do CST dentro da Rede Clima e ele está lá dentro. E a grande alegação que sempre se falou é que parte do dinheiro do Rede Clima foi usado para comprar o super. Então ele está lá dentro, ninguém tira, ninguém mexe e fica aquela coisa superlotada lá dentro. E é necessário que se tome uma decisão realmente de fazer algo com aquele dado lá. Ou retirar, ou backupear, ou apagar, mas algo precisa ser feito. Porque quando a gente vai para negociar com eles espaço de uso de processamento, acontece a frase do Lincoln. Nós temos baixo poder de negociação porque a prioridade operacional do CPTEC é maior do que a prioridade da demanda de pesquisa do CST. A outra situação que nós temos, aí eu gero uma pergunta, dentro do plano diretor, tem lá a geração de 10 cenários, está escrito lá. Aí eu pergunto, aquilo que foi já gerado na Rede Clima, já não compreende esses 10 cenários requisitados? É uma pergunta que eu não sei responder. Parece que acho que nós já consagramos isso daqui, né? Uma terceira situação que eu falo é, quando o plano diretor coloca essa expressão, objetivo formular cenários climáticos futuros, o CST, ele deseja fazer cenários futuros globais ou vai se limitar a cenários futuros regionais? Quando o diretor olha para essa frase aqui, ele pensa em global ou regional? Porque isso também determina na discussão de como será essa nova máquina, se é que nós vamos para essa linha de nova máquina. E nessa questão de nova máquina, eu creio que quanto mais nós pensarmos em nós mesmos, menos poder de negociação teremos dentro do governo. Quanto mais nós pensarmos em parcerias, mais força política nós teremos no governo. Então, na minha mente pequenininha aqui de MCT, eu vejo pelo menos 3 grandes centros que têm necessidades e demandas de supercomputação. Eu acredito que deva ter mais, né? CPTEC, CST e o de Petrópolis. Os 3 são MCT, né? Então, a parceria de pessoas, de instituições dentro do Ministério gera uma força política muito maior de negociação para a aquisição de máquinas dessa desenvoltura que nós estamos falando. Então, aquilo que eu quero colocar aqui é realmente essa ideia das parcerias. Eu não acredito que o fato de você ter encontrado uma menina para namorar vai impedir de você poder usufruir do carro, né? Então eu acho que fiquei na festa várias a noites parceria pegar um táxi, talvez. O Uber está para isso. A parceria ela gera, acho que oportunidades interessantes de discussão, né? Até mesmo essa questão de usar cloud de supercomputação é uma questão que a gente pode negociar. A questão das conversas com o CPTEC, em termos daquilo que ele pensa sobre o futuro, de modelagem, eu gostaria de bater novamente nesse martelo que a gente precisa participar. Por quê? Porque estamos debaixo da mesma instituição. Não são nem instituições distintas. Está dentro da mesma instituição.
E o coordenador do CPTEC, ele deixou bem claro aqui que a expressão para ele de estudos climáticos não se restringe a previsões sazonais, de 3 a 6 meses. Então, para mim, essa frase está muito claro que ele pode muito bem querer começar a rodar cenário climático. Ok. Pode ser que não. Não, falou que não. Pode ser que, ótimo, pode ser que não. Mas que a palavra estudos climáticos não tem uma limitação de tempo, não tem. Ótimo. Mas que eu acho que deveria ter essa conversa e nós sermos mais proativos nesse diálogo de como e o Jean já colocou bem, que ele já conversou com o Divino sobre isso, é muito interessante. Isso leva a nós também para a direção uma unidade dos centros em pensamento comum, cada um dentro da sua demanda. Para eles seriam estudos mais climáticos sazonais e para nós seriam estudos de projeções mais de longa data. Obrigado. Acho que é isso. Obrigado, Sanches. Cristina, para a gente fechar e aí eu... Tá. Então, se a Cristina permitir. É rápido. Não, o que eu vou falar é rápido. Eu já fui de modelagem há 30 anos atrás e, por falta de dados, fui para observação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que fizeram para mim quando da demanda de montar um laboratório do porte que nós montamos dentro do CST. Custo, porque tudo é uma questão de custo. Você tem custo de manutenção dos equipamentos, de geração dos dados, de rodar, pagar a conta de luz, não sei o quê, o técnico, blá, blá. Vocês já fizeram essa conta? Quer dizer, demonstrar que ter um supercomputador é mais barato e mais compensador, mais do ponto de vista tanto financeiro quanto científico, do que, por exemplo, trabalhar em nuvem ou usar o teu centro de computação, como o chefe do CPTEC falou aqui, o CC. Lá eles têm tudo lá e hoje em dia não é impedimento de distância, você pode rodar remotamente. Já fizeram essa conta? Quer dizer, quanto custa por mês pagar um lugar e rodar tudo lá ou ter a infraestrutura aqui? Esse é um exercício interessante. Eu, particularmente, nunca fiz. Eu imagino que o CPTEC deva ter feito isso em algum momento. Né? Ou não. Não, porque o CPTEC, quando comprou o supercomputador, era só ele. Acho que não tinha... Eu acho que eles estão fazendo esse exercício porque agora. Eu me lembro que eu fiz isso. Eu peguei equipamento por equipamento, análise por análise, fiz a conta de um por um e provei o mesmo que era caso mais da barato rede de observação. Comprar o equipamento em si não é uma dificuldade. Você compra, você consegue. Agora, o recurso de manutenção dessa rede, haja vista aí as PCDs que o INPE investiu tanto dinheiro, está sucateada aí, não serve para nada. Claro. Eu acho que, então, depois dessa conversa de hoje, aí sim, acho que é um passo interessante. É uma sugestão que eu tenho. O custo, não é só o custo da máquina. Sim, manutenção. Porque eu acho que para montar o cluster, para a gente comprar um cluster, montar, equipar, nós não temos como colocar isso hoje dentro do CST. A gente tem que montar a estrutura para ter isso lá. Né? A gente tem que ver que a nossa energia elétrica também pode pifar. Não, isso você supera. Você vai levar um tempinho, mas consegue. O problema não é isso. Você pode levar uns 3 anos, uns 5 anos, sei lá. Isso consegue, porque vai fazendo aos poucos. O problema é o depois. Quer dizer, é a manutenção, é o fulano que vai operar, é a conta de eletricidade. Eu acredito que individualmente, acho que várias pessoas pensaram em fazer essa conta, mas eu duvido que alguém fez. Porque ele também, como não é uma conta fácil de fazer, acho que ninguém teve essa Manuel, Lincoln, só fazer um comentário, um segundo. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é o seguinte.
Isso é experiência nossa, tá? Das redes que a gente tem. Nós não temos nenhum servidor dentro do INPE. Sabe por quê? Problema de TI. Tudo que você for colocar aqui dentro do INPE, você vai esbarrar nas questões de TI. Então, ou seja, a partir do momento que você vai colocar qualquer coisa aqui dentro para rodar, qualquer coisa que seja interno, você vai esbarrar nas regras todas de TI. Que foi o que vocês acabaram de falar das regras do supercomputador. É a mesma coisa. Então, o que a gente fez? A gente precisou deixar os servidores fora. Porque se eles ficassem aqui dentro, a gente não conseguia rodar dentro daquilo que a gente precisa para receber os dados da forma como a gente consegue. Então, isso é uma coisa que transcende até a questão do custo. Tá? Você pode até ter dinheiro para conseguir tudo isso, instalar tudo isso aqui dentro, você não consegue fazer funcionar. Só para encaminhar o fechamento, Jean. Uhum. Tá ok, sim? Sim. Sim. Obrigado pela sugestão. Já, fechar. Só alguns comentários. Essa conta vem sendo feita. Então, a solicitação da emenda parlamentar do ano passado era de 120 milhões. 120 milhões para o novo supercomputador. Né? Com a estrutura de... Isso para comprar. Né? Mais a estrutura de elétrica, de subestação e tudo mais. Né? Isso aí, num universo de 4 anos de vida útil, 5 anos de vida útil, você vê quanto que dá por ano. Né? Isso mais a manutenção. Ano passado, a manutenção, a energia elétrica em Cachoeira era 7 milhões por ano. Né? Então, a gente fala de supercomputador, a gente fala de um outro nível de recursos. Não é o mesmo nível de recursos da gente falar de outras coisas. Isso é um elemento importante, porque a gente está entrando num momento, a gente já vive um momento difícil da economia do país, e isso impacta, obviamente, nas decisões. Né? Outro elemento importante é que, em momento algum, né, o CST se posicionou contrário ao INPE manter uma estrutura de supercomputação. Porque dá um passo para trás se a gente assim o fizer. O Instituto se capacita a um nível de computação extremamente alto e, de repente, você deixa de fazer isso. Quer dizer, então, parece Brasil, mas a gente não está no Brasil. Mas é essa coisa maluca. Então, como é que o país investe bastante, depois deixa de investir? Então, você perde um potencial enorme. Então, isso não é o ponto. Né? A questão é a seguinte: o ponto é o recurso. É muito diferente a gente comprar um supercomputador do que a gente fazer um projeto para a FINEP. Né? A não ser que a FINEP bote 120 milhões de supercomputador. Agora, veja bem. Então, isso atende talvez um pouco a ansiedade do Daniel e esse problema de coisa e um pouco do que o Marcos falou. Quer dizer, então, o CST se posiciona ainda em parceria com o CPTEC na necessidade de uma estrutura de supercomputação no INPE. Porque o INPE é um instituto nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Não é função da USP ter um supercomputador se você for pensar em país onde é que o país estrategicamente vai botar dinheiro. Né? Onde a gente está aqui, vai ter uma expansão que vai custar 250 milhões de reais. Né? E, enfim, por quê? Porque estrategicamente o governo tem que, se tem pouco milho, tem que saber para que galinha dá. Né? Enfim, então esse é um pano de fundo importante. Então nós ainda, eu acho que nós temos que nos posicionar em favor da capacitação do Instituto em hospedar e também em trabalhar com computação de alto desempenho, né? E supercomputação. Tem todos eu acho que o Lincoln colocou, nós temos um problema de como é que
como é que a gente lida com as prioridades no supercomputador, como é que a gente... Isso tudo são questões a se acertar, né? Agora, paralelamente a isso, o que a gente pode fazer dentro da nossa, de um potencial para executar algumas das ações que a gente está fazendo, né? O que a gente busca fazer e aonde que a gente pode, que porta que a gente pode bater. A gente não vai bater numa porta para botar 120 milhões de reais aqui, porque não faz sentido. Faz sentido a gente, junto com o CPTEC, falar, olha, a gente também acha que isso é importante. Então vamos nessa linha, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa aqui, e sim, para ir resolvendo o problema caseiro, né? Diante de uma necessidade. E eu acho que é isso, eu não acho que é aqui que a gente vai resolver essa questão, né? Tanto que a gente não discutiu nada de integração, muito pouco. Teve a questão dos dados, que foi muito importante, eu acho que esse é um elemento grande. Mas a gente ficou bem nessa questão, né, de operacionalização das rodadas climáticas dentro do CST, o que também é importante, né? Então a gente tem que ter um pouquinho, não vai ser hoje, mas tem que ter um tempinho para entender como é que é essa integração que o Lincoln bem apresentou na palestra dele, né? Tinha mais uma coisa que eu queria reagir com o que o Marcos falou, mas eu esqueci. Então assim, o elemento que é importante é o seguinte: a gente o que eu queria reagir é o seguinte: a leitura atual do CPTEC, né, por que ela nos impacta? Por que ela nos impactou? Por tudo que a gente discutiu até agora, pela importância, pela relação muito próxima dentro desse universo que a gente tem com o CPTEC, né? Em o CPTEC continuar o seu caminho, daqui 2 semanas a gente vai ter uma reunião com o usuário, claro, inclusive depois com algumas pessoas a gente vai precisar fazer uma pequena reunião no CST para receber esse usuário, de informações que o INPE gera e que o CPTEC gera. Então o MMA vai estar aqui, né? E a gente vai ter que, vamos dizer, mostrar para esse grupo, né, o que a gente faz, assim como o CPTEC. E muito da leitura desse usuário é uma leitura de um CPTEC do ano passado, né? Então, como é que o CPTEC vai lidar com isso? É uma coisa interessante, né, que vai um pouco na história do cavalo de novo. Fala, olha, não é a nossa praia mais fazer isso, né? Ou é a praia do CPTEC fazer isso. Então, veja bem, esse universo de dúvida, que eu não acho que seja muito profundo, porque até o entendimento 2 semanas atrás, é que não se roda o ETA para mais de 3 dias. Né? Não sei se isso mudou, mas isso foi falado pela própria Show. Então, sabe, isso tudo, por que nos impacta? Porque a gente usa o cenário, o Daniel usa o cenário lá, todo o modelo dele está calibrado com o ETA, ele ajudou a desenvolver o ETA. Como é que isso nos impacta? Como é que a gente traz? A Dani falou, nós estamos trazendo, nucleando isso aqui. A história dos workshops era como é que a gente internaliza essas coisas. Agora, a gente tem que internalizar coisa que a gente tem capacidade de fazer. Não adianta internalizar 25 tipos diferentes de modelo e não tem gente suficiente para sentar em cada um deles, né? Então, essa que é a estratégia que a gente tem que ter. E pensar no médio e longo prazo. Se o médio e longo prazo for a gente trabalhar com computação na nuvem, e eu, olha, não sou o cara para dar opinião sobre isso, mas se esse é o caso, né, como é que a gente busca isso? Né? Então, veja bem, estrategicamente, e especialmente a gente olhando para esse universo, né, talvez o universo de coleta observacional é como é que você segura a onda agora, como é que você mantém a sua rede de coleta, né, para você ir gerando informações que são complementares ou que são adicionais dentro de um horizonte de tempo. Né? Numa questão de computação, você tem que andar mais para frente, você tem que dar 2 passos lá para frente e falar, para onde é que nós vamos? E aí volta para trás e fala, ó, é essa ação que a gente tem que tomar agora. É assim, uma cabeça meio reducionista aqui. Então, você entende? Então,
finalizar aqui meu longo blá blá blá. Mas um elemento importante é o seguinte: a supercomputação em o INPE, a gente não tem recurso para isso. O Peter falou, a gente transferiu 1 milhão ano passado, 1 milhão resolve, mas não mata o bicho, né? Ele dá uma sobrevida para o negócio, né? Mas é pouco, a gente não tem. Nós temos nosso orçamento, todo mundo sabe, é 3 milhões e 200, mais ou menos, por ano. Então, 33% a gente botou no CPTEC. Para uma estratégia de centro, não é pouco. É bastante, né? Agora, é uma estratégia, vamos dizer, é uma contribuição que a gente julgou importante, porque ela está num nível importante dentro de tudo. Ninguém teve 33% do orçamento isoladamente, dentro do próprio CST, né? Então, veja bem, mas a gente não resolve. O nosso orçamentinho vai demorar, sei lá, 35 anos de orçamento guardando para poder contribuir com o supercomputador. Não é o caso. Então, veja bem, mas assim, como instituição, né, em momento algum, o CST se posicionou contrário ao investimento no novo supercomputador, desde que a gente participe da discussão. No passado, a gente tentou várias vezes fazer parte da comissão. Algumas pessoas fizeram da comissão de decisão do novo super. O Haroldo fez parte, né? Da estruturação do novo super, né? E a gente tentou. Então, nós não estamos deixando de ter essa interlocução, né? Isso é importante. Fazemos parte da comissão de usuário, reduzida, mas fazemos parte. Então, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: como é que a gente contribui, mas como é que internamente, para resolver algum dos elementos, a gente consegue avançar. Então, é isso. Obrigado, Jean. Adiantada a hora. Mas também é importante que o nosso parceiro reconheça também essa necessidade da nossa proximidade, porque se ele também não reconhecer, isso não vai adiantar de nada a nossa intenção, né? Então, não convidar. Então, obrigado, pessoal. A gente encerra aqui essa mesa redonda. Amanhã temos mais um dia, então o quórum, por favor, não diminua, volte. Ontem já foi bastante gente, hoje já diminuiu. Vamos esperar que amanhã tenha mais gente no fechamento. Tá? Começamos às 9 horas. Obrigado, boa noite.